Queridos irmãos, é uma satisfação poder participar da Escola Bíblica Dominical. Esta escola onde nós aprendemos a palavra do nosso Deus. Esse trimestre nós estamos estudando o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, o último das Escrituras, e que fecha o processo de revelação de Deus, e o próprio livro traz o nome de Revelação. Mas é o livro que fecha o cânon. De Gênesis, vamos terminar em Apocalipse. Então, eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos a respeito do sentido desse livro, da sua autoria, daquele que é de fato quem revela as verdades contidas no livro, algumas orientações sobre como ler o livro do Apocalipse e também considerações sobre a lição que o autor nos escreveu. A lição traz como título Vocação para a Revelação. Significa aquele que foi chamado para receber a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, que no caso é João. Então o texto de hoje é o texto do capítulo 1 ainda. Na lição passada tivemos a vista geral, uma introdução, onde o próprio autor das lições ele faz a exposição do que é o Apocalipse, de como ele entendeu que deveria fazer a exposição do conteúdo do livro do Apocalipse. Então, nós vamos ler a palavra de Deus. O texto de hoje é o de Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9. E diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava, como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém ele sobre mim pôs a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita,
e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os sete candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Deus queira abençoar este texto e todo esse estudo que nós vamos fazer do livro do Apocalipse. Muito bem. A lição fala a respeito do período em que os fatos relatados no Apocalipse estariam acontecendo. Aconteceram certamente por volta do ano 90, entre os anos de 85 a 95, pelo menos uns 10 anos do governo do imperador Domiciano, um período de muitas perseguições, um período em que o imperador se considerava o próprio Deus e espalhava estátuas dele por todo o império para que fossem referenciadas como se estivessem reverenciando o próprio imperador como divindade. Período então que os cristãos sofreram porque os cristãos confessavam que Jesus é o Senhor. Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Confessavam que Jesus é o único Senhor e Salvador de nossas vidas. E eles não se prostravam diante das estátuas do imperador. Eles respeitavam as autoridades, mas eles não adoravam as autoridades. Então, considerando que João, este que foi chamado para escrever o Apocalipse, seja então o apóstolo João, então ele dá o seu testemunho. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Cristo Jesus, estava na ilha de Patmos. Ora, ele estava na ilha de Patmos e ele diz, por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Nós sabemos que ele foi exilado naquela ilha. Ele possivelmente estivesse ministrando nas igrejas da Ásia nesse período. É bom considerar que João, ele já estava aqui com a idade bastante avançada. Vamos supor que quando ele foi chamado para ser discípulo de Jesus, ele tivesse seus 20, 25 anos. Nós estamos aqui no final do século. Portanto, aquela primeira geração de seguidores de Jesus possivelmente já tivesse morrido. João era um remanescente daquela primeira geração, já bem idoso, com mais de 85 anos. E eles então o prenderam na ilha de Patmos, o exilaram, poderiam tê-lo matado. Creio que por causa da sua influência sobre as igrejas e por causa da sua idade avançada, as autoridades, para não gerarem mais tumulto, resolveram então isolar João das igrejas. Colocaram João numa ilha isolada, que era a ilha de Patmos. E ali ele então considera que estava ali por causa do testemunho do Senhor Jesus Cristo, da verdade do Senhor Jesus Cristo. Ele não estava se considerando simplesmente um prisioneiro do império. Ele estava ali como testemunha do Evangelho. Não era o imperador que determinava o destino de João, era Deus. E Jesus, quando falou com Pedro a respeito do futuro dos apóstolos, ele respondeu a uma pergunta de Pedro, na qual Pedro perguntava, e este, Senhor? Jesus disse, este não te importa. Se eu quero que ele viva até que eu venha, que importa isso para você? Então, Jesus estava falando a respeito da longevidade do apóstolo, e o apóstolo João, então, sobreviveu aos outros apóstolos, e ele
foi privilegiado, porque o Senhor reservou para ele esta missão, esta responsabilidade, este encargo de ser o porta-voz, o portador da revelação do trono das decisões do interior da morada do Senhor Jesus Cristo, de como as decisões de Deus, saídas do trono de Deus e mediadas pelo Senhor Jesus, eram tomadas e eram aplicadas sobre a humanidade. Pois bem, como que João se identifica aqui? João, ele diz simplesmente, eu sou João. Simplesmente João. E ele diz, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo e conservo dos meus irmãos. Diante da glória de Jesus, revelada naquele dia do Senhor, na ilha de Patmos, para João, como que João deveria se apresentar? João, ele se apresentou com um título dos mais singelos que se pode aplicar a alguém. Ele não se apresentou como aquele que era o portador de revelações, ele não se apresentou como apóstolo, ele nem sequer se apresentou como discípulo amado, como fizera no Evangelho de João, ele não se apresentou como o irmão de Tiago, que foi o primeiro mártir da igreja, ele não se apresentou com um título que lhe desse o respaldo da autoridade ou o respaldo da importância que de fato ele tinha diante da cristandade. Ele se apresentou como escravo do Senhor Jesus. A palavra usada aqui é a palavra doulos. Doulos, segundo o meu mestre de grego no seminário, era a palavra para designar o servo mais humilde. Ou seja, aquela pessoa dentro da casa ou na estrutura social que ocupava a posição mais humilde. A posição de quem obedece, de quem faz os serviços mais elementares e humildes da casa. E que de fato era propriedade do dono da casa. Ele foi comprado pelo dono da casa. Então João se apresenta como doulos. Veja que havia outras palavras para descrever a pessoa serviçal, como diácono. Mas a palavra diácono, ela tinha um significado mais geral e ela designava também funções de importância bem mais significativa e maior que a palavra doulos. A palavra diácono é aplicada também a Jesus. E a palavra diácono, dentre os muitos significados, ela tinha o significado de ministro. Aquele que ministra era um significado, portanto, religioso, de quem fazia o ofício do templo, de quem exercia a atividade espiritual de servir a Deus e de cuidar do povo de Deus. Então, João sequer utiliza a palavra diácono. Ele vai então pela palavra mais humilde e simples para designar um ser humano diante da magnitude da revelação
da presença, da manifestação do Senhor Jesus Cristo glorificado. Ora, nisso João, ele está em acordo, ele coincide com os demais apóstolos. Paulo também se denominava doulos de Cristo em Romanos 1:1 e nas suas demais cartas. Pedro, quando se identifica na sua primeira carta, também se apresenta como doulos e apóstolo de Jesus Cristo. Também Judas, na sua pequena carta, ele não se declara irmão do Senhor, ele se declara doulos do Senhor. Tiago, que foi não necessariamente um dos apóstolos, um dos 12, esse Tiago aqui é o irmão de Judas, é um dos irmãos do Senhor, mas ele não se declara também irmão do Senhor. Veja que a consciência de humildade, não uma falsa humildade, a consciência de uma humildade consciente de que estava servindo a um Deus poderoso, grandioso e glorioso, diante do qual não temos dignidade, não temos outra maneira de nos identificar senão como aquele que é o escravo. Eu pertenço porque fui comprado com o sangue do Senhor Jesus Cristo, eu pertenço ao Senhor. Corpo, alma e espírito meus pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Então, era assim que Tiago também se apresentava. Ele era doulos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse, então, João também vai se apresentar como aquele que é o doulos do Senhor Jesus e sum doulos, ou seja, conservo dos demais crentes que ele tinha deixado no continente, nas igrejas da Ásia. João, então, é chamado pelo Senhor Jesus para ver além do véu, para poder ser a testemunha e o portador da revelação que viria, que seria concedida por detrás do véu. O véu, quando Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, significando que a aliança foi rasgada. A glória do Senhor foi restaurada. Mas aqui usamos a palavra véu como ela é característica da expressão revelação ou apocalipse no grego, que significa tirar o véu, significa desvelar, significa retirar a cortina que impedia que os olhos humanos pudessem enxergar a glória de Deus e contemplar as ações de Deus. Então João aqui, ele é chamado pelo Senhor Jesus. Ele é escolhido dentre os perseguidos e dentre aqueles que vieram da tribulação para ver e também para mostrar às igrejas e aos demais irmãos as revelações que Jesus Cristo faria logo em seguida. Mostrar as coisas que devem acontecer em breve, segundo Jesus diz a ele. Coisas que devem acontecer em breve significa a revelação era para aqueles dias. Jesus não estava chamando João para ver coisas que aconteceriam num futuro distante. Ele estava chamando João para ver as decisões que o Senhor Deus estava tomando para aqueles dias. Ou seja, era a resposta de Deus ao sofrimento da igreja. Imediatamente. A igreja estava sendo massacrada, os cristãos estavam sendo mortos por causa do evangelho, e Jesus já tinha prevenido.
que não deviam temer aquele que mata o corpo, mas aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma, que os discípulos padeceriam perseguições, que viriam tempos difíceis e que eles teriam o mesmo destino dele, Jesus, que cada um deveria tomar a sua cruz e segui-lo, mas há um limite. E agora o limite era aquele que Jesus iria revelar a João. Olha, agora Deus começa a tratar as injustiças daqueles que perseguem os seus filhos. Até aqui, a igreja estava sofrendo a perseguição, o martírio, como parte do sofrimento do próprio Jesus pela redenção dos homens, pela salvação dos perdidos, como testemunho da verdade divina, como a convicção da fé que não se cala e não para, nem mesmo diante da morte. A fé que vence a morte, a fé que enfrenta a morte, a fé que sofre a morte, mas não nega a sua crença, a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Bem, então, os fatos e acontecimentos daqueles dias viriam em breve. Ora, isso significa então que a revelação que Jesus dá a João e que pede a ele que envie para as igrejas, especialmente as igrejas da Ásia, esta revelação toda do Apocalipse, ela se torna emblemática, ela se torna exemplar da ação divina, de como Deus age, de como Deus trata as condições que fazem a igreja dele sofrer, de como ele vai tratar os inimigos da igreja, de como ele vai tratar de igrejas que se desviam, de como ele vai aplicar a justiça ao mundo. Então, o livro de Apocalipse é um livro que trata, na verdade, da ação de Deus. Todo o livro do Apocalipse nada mais é do que o desvelar, o revelar a justa ação de Deus sobre o mundo que ele mesmo criou, sobre os povos, sobre os governos anticristãos, para todos os tempos, até o dia da volta de Jesus. Então, no versículo 7, tem este limite de que aquela revelação, aquilo que o Senhor Jesus estava mostrando para João, era uma revelação que cobriria todo o tempo, daquele momento, final do século I, até o dia do retorno, da parousia do próprio Jesus, para resgatar e colocar um ponto final, né? Resgatar a igreja e colocar um ponto final na história, iniciando então a Idade Eterna. Digamos, o período de viver agora no reino do próprio Deus. Ele diz: eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos de toda a terra se lamentarão sobre ele. Certamente venho. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. É assim que Jesus então se identifica para João, mostrando que o que ele iria receber ali na ilha de Patmos, a revelação que ele testemunharia, ela era uma revelação para aqueles dias, para atender aos clamores, às dores, às injustiças sofridas pela igreja naqueles dias. Mas este não era uma ação, esta não era uma ação de Deus e não era uma revelação só para aqueles dias. Era até a volta de Jesus. Muito bem. Este princípio interpretativo do texto é que deve
guiar a nossa leitura do Apocalipse, nos ajudar a ler o Apocalipse como uma história de Deus aplicando sua justiça sobre o mundo, especialmente nos tempos da perseguição. Foi assim no Império Romano, foi assim com o comunismo, e o que virá pela frente nós não sabemos. O mundo age contra o soberano Deus, persegue as suas testemunhas, mas Deus é juiz que faz soar suas trombetas de juízo por toda a terra. João assiste e vê o Senhor e o conflito do Senhor com os reis da terra. É a grande luta, o grande conflito, onde o Senhor intervém. Ele interfere, ele derrama sobre a humanidade as dosagens do seu juízo, seja através de selos, trombetas, os clamores dos anjos sobre a terra. Pois bem, o que significa escrever? Há várias passagens aqui, e o comentarista da lição, ele faz um destaque para isso, não é? A voz ordenou, diz ele aqui, de forma clara e definida, para escrever num livro o que estava vendo. E essa ordem repete-se várias vezes no Apocalipse, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 19, no capítulo 21. Ou seja, este é o momento em que Jesus dirige sua palavra a João para que ele registre. O papel de João era o papel de um profeta que ouve a revelação, registra para testemunho de que o que Deus fala não volta atrás. Neste ponto, é importante se os irmãos pudessem ler o capítulo 1 e 2 de Ezequiel. Há um paralelo significativo entre Ezequiel e o Apocalipse. O Apocalipse é agora o momento em que o apóstolo João vai trazer a revelação de Ezequiel, equiparando-a com a revelação de Jesus aqui no Apocalipse. Então, o que significa escrever? Significa que a revelação vai durar para além daquela geração de crentes. E quem é sábio vai decifrar e entender a revelação e a história. Aqui está a sabedoria, diz no capítulo 13, versículo 18. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, que é 666. Ou seja, eu não vou entrar aqui nesse número da besta propriamente, vou falar um pouquinho dele. Mas o que eu quero destacar aqui é que o livro do Apocalipse, ele é um livro para ser lido, compreendido, decifrado. Então, o que seria 666 aqui? Muitas interpretações para esse 666. Uma especulação escatológica que vem durando aí milênios, não é? E não é aqui que nós vamos dar uma solução final para isto. Mas o fato é que este número, ele está aqui como um tipo de enigma, de modo tal que se aquele que acha que é sábio
conseguir decifrar a verdade, vai estar se autoincriminando. Ou seja, se alguém chegar a entender o sentido do 666, ele estará, por sua vez, se autoincriminando, porque ele vai entender que ele está debaixo do juízo do 666 também. Como que se dá isso? Se nós entendermos que o número 666 é uma conjugação da força e do poder civil, ou seja, da aliança de forças terrenas seduzidas pelo diabo. Apocalipse fala então que é Gog e Magog, e isso é uma referência aos primeiros impérios humanos ainda, lá anterior ao Velho Testamento. Gog e Magog, que vai se manifestar também nas profecias de Ezequiel, que são forças primordiais, forças inimigas desde a antiguidade, inimigas de Deus, os líderes de nações que entram em aliança para combater os eleitos de Deus. São anticristãos. Por isso que João, nas suas cartas, ele diz, olha, o anticristo já está entre vós. Esses líderes das alianças eram, de fato, anticristos. Os líderes das alianças e os líderes religiosos, combinado com os falsos profetas da humanidade, que profetizam mentiras e dão suporte religioso aos poderes e às alianças civis dos estados idólatras, que se autodivinizam como os do Império Romano, como dos líderes comunistas, por exemplo, dos países comunistas, dos grandes presidentes da história que se entendem como os soberanos. Então, aqui em Apocalipse, nós temos a conjugação de 3 forças malignas. Primeiro, do próprio diabo. Segundo, dos impérios, dos governos, sejam eles democráticos, sejam eles ditatoriais, não importa. O que importa são as alianças que eles fazem e o modo como eles tratam a Igreja do Senhor Jesus Cristo e o modo como eles tratam a humanidade. Humanidade que é produto da criação de Deus. Como eles tratam essas criaturinhas de Deus. E esses elementos, o diabo, os imperadores e os falsos profetas, formam, de fato, a tríade. A tríade que é o 666 apocalíptico. 666 são 3 algarismos 6. No modo como está colocado, o 666 é uma sequência declinativa. Começa com o 600, vem para o 60, termina com o 6. Portanto, declina. Portanto, é uma sequência que sofre uma redução. Porque esses poderes, eles querem usurpar o trono de Deus. Eles querem controlar a criação divina. Eles querem ser adorados pela criação no lugar do Criador. E então, eles vão declinar. E como a Babilônia, eles vão cair. Como caíram todos os grandes impérios na história que se levantaram contra Deus e que agiram baseados na injustiça e no pecado. O número é uma charada, portanto. Ela é lançada para os sábios deste mundo, como foi o enigma do sonho do rei da Babilônia, na época de Daniel, capítulo 2 de Daniel. Releia lá que os irmãos vão entender melhor isto.
foi posto então o enigma diante dos sábios. E os sábios não conseguiram resolver o enigma. Chamaram Daniel. Então, são enigmas que, se decifrados, eles autocondenam aqueles que estão envolvidos na charada, que são os governos. No caso ali, Nabucodonosor, que quando decifra a charada, percebe que o juízo, de fato, diz respeito a eles. E Daniel 4 diz: cortai a árvore. Era uma parte do sonho de Nabucodonosor. Ora, Nabucodonosor era a árvore. Quando ele sonha, e no sonho ele ouve cortai a árvore, e ele procura saber o significado disso, ele deveria atacar um outro império? Haveria alguém que ele deveria destruir? Quando a charada é decifrada, então ele próprio é a árvore e ele é o alvo do juízo de Deus. Deus iria cortá-lo do seu reino. Bem, e os destinatários da revelação? Quem eram? O autor vai tratar disso, o autor das lições, não é? Sobre os destinatários da revelação, e ele vai dizer muito bem, eram as igrejas da Ásia, mas aqui eu quero fazer uma complementação, que é a seguinte: 7 eram as igrejas da Ásia para as quais esta revelação era destinada. Mas é claro que na Ásia não haviam apenas 7 igrejas. Por isso 7 é um conjunto, 7 é um número expressivo, significativo, é uma metáfora. O 7 é o conjunto perfeito de todas as igrejas de Jesus no mundo. No mundo todo. Não só na Ásia. Na Itália, na Palestina, no Egito, no Extremo Oriente. E aqui, esse conjunto global, total das igrejas, está representado nas 7 igrejas da Ásia, cujos nomes são citados e nós lemos um a um aqui. Igrejas gentílicas, diga-se de passagem. Aqui não está inclusa a igreja de Jerusalém. Aqui as igrejas mencionadas são as igrejas dos povos. Por quê? Porque nessas alturas, na Judéia, já praticamente não havia representação. Jerusalém já não tinha mais a igreja grande, influente, rica, a igreja dos apóstolos, a igreja que se multiplicava. As estatísticas dão que esta igreja de Jerusalém, ela tinha pelo menos metade da cidade. Jerusalém devia ter no máximo 50 mil habitantes, a igreja tinha para mais de 20 mil cristãos. Então, esta igreja não existia mais. Por quê? Porque tudo caiu em Jerusalém. Toda a cidade foi derribada. No ano 70, houve um ataque romano à Palestina e especialmente a Jerusalém, comandada pelo general Tito, que destruiu toda a cidade, templo, palácio, casas, muros, espalhou o povo judeu, e Jesus falou disso no discurso escatológico de Mateus capítulo 24, de que quando eles ouvissem os rumores desse ataque, ninguém voltasse a Jerusalém para pegar nada, fugisse para as montanhas, porque seriam dias de muito sofrimento. O cerco a Jerusalém foi uma das piores coisas que o mundo testemunhou. Das piores. É até difícil relatar o que aconteceu naquele cerco de Jerusalém no ano 70. Foi terrível. Apocalipse, portanto, não estava dirigido às igrejas ali, porque elas simplesmente tinham sido espalhadas. Este foi o período da grande dispersão judaica.
da grande dispersão da igreja de Jerusalém e de cidades vizinhas. Mas como tratar revelação sem Jerusalém? Jerusalém era a sede das duas alianças. Jerusalém era a sede do templo do Senhor. Jerusalém era a cidade eleita. E agora não havia mais Jerusalém. Então o Apocalipse agora é para todas as igrejas, em todas as gerações, até a volta de Jesus. Pois bem, quem traz a revelação é o próprio Jesus Cristo. Ele mesmo fala, ele mesmo abre o véu, ele mesmo revela, ele é o revelador no Apocalipse. A respeito da autoria do Apocalipse, o autor da lição diz que alguns consideram que João é um mero escritor, escriba, e não autor. Está corretíssimo. Essa é a única verdade. João não é autor do Apocalipse. Autor do Apocalipse é o próprio Jesus Cristo. João é o escriba, é o profeta que coloca por escrito, que testemunha, que representa os crentes perseguidos, testificando a ação justa e retributiva de Deus sobre os inimigos que causaram sofrimento à igreja de Jesus Cristo. Portanto, João estava no dia do Senhor. Esta revelação, ela aconteceu no dia do Senhor. O que era o dia do Senhor? Os cristãos primitivos consideravam que o dia do Senhor era o dia da ressurreição de Cristo. Era o dia depois do sábado. O dia depois do sábado. O dia do Senhor, o primeiro da semana. Então, no dia do Senhor, João viu tudo passar diante dos seus olhos. Todas as revelações, todas as visões, todas as manifestações de Deus, todos os juízos de Deus, tudo que iria acontecer de ação, de juízo, que Deus estava destinando ao mundo. João viu no dia do Senhor. O que nós podemos deduzir é que ele viu tudo isso num dia só. Ele estava em espírito, ou seja, em adoração. E então Deus o arrebatou. O Senhor Jesus se manifestou a ele e ele viu tudo aquilo. Num abrir de olhos espirituais, o véu foi retirado e ele enxergou todo o trono, todo o reino de Deus e todo o conselho de Deus e todas as decisões de Deus acontecendo. Ele viu o Cristo glorificado como rei, governando sobre a terra desde o seu trono nos céus. Veja o versículo 16 do capítulo 1, quando ele tem a visão soberana, do soberano Senhor, diz que tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ou seja, ele era o rei absoluto. Seu aspecto, portanto, era o aspecto de Deus. Aqui, o paralelo entre a descrição de Jesus e Ezequiel, quando descreve a manifestação de Deus lá no cativeiro babilônico para o profeta, são idênticas. E nós só podemos compreender uma lendo a outra. Então esta revelação é um momento de profunda reverência e adoração. Quando João vê a dimensão da glória do Senhor, ele não tem outra atitude. Ele esmorece e cai aos pés do Senhor. E então o Senhor põe a sua mão direita sobre ele e diz: não temas, não temas.
como o Deus de Israel em Ezequiel, Jesus está entronizado também e rodeado de candeeiros de ouro, vestes sacerdotais, a cabeça branca como a lã, indicando a sua eternidade, o ancião de dias, ou seja, a sua eternidade, o juiz dos tempos, o juiz da história. Também os seus olhos vermelhos como fogo, indicando a sua onisciência. Jesus é onisciente. Ele enxerga todas as coisas. Os seus pés são como de latão que foi apurado no fogo. Reluz. É como um espelho que reflete tudo ao seu redor. Então os seus pés pisam a terra, pisam os governos do mundo. A sua voz é onipotente. Ela trinca as rochas da montanha. É palavra absoluta. E nas mãos ele tem as igrejas. Numa mão ele tem os pastores. As igrejas estão ao seu redor. Ele está no centro das igrejas. Ou seja, as igrejas lhe pertencem e ele está conduzindo como se conduz um rebanho. Aqui diz que o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, o mistério é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ou seja, Jesus tem isso ao redor dele. Isto é verdade para o Apocalipse, é verdade para o apóstolo João, é verdade para as igrejas da era primitiva, é verdade para hoje. Ele sabe a natureza das suas igrejas, quais são as verdadeiras e quais são as falsas. Então as cartas que João escreve às igrejas são cartas que mostram que Jesus está no meio das igrejas, conhece de perto a realidade de cada igreja e Jesus quer corrigir cada igreja. Ele quer advertir estas igrejas. Ele quer que estas igrejas sejam fiéis a ele. Para concluir o nosso estudo, digamos o seguinte: João está com a responsabilidade da anunciação escatológica, a revelação de Jesus ressurreto, a abertura do véu, a visão do trono celestial. João está com a missão de trazer o consolo para os seus irmãos, os seus conservos, para que eles tenham segurança celestial nas tribulações, para que o tempo presente de dores, marcado pela dureza e maldade dos inimigos de Deus, para que os tempos difíceis da igreja, enfim, para que todos compreendam que todas as coisas está dentro do governo soberano de Deus e do seu Cristo, o Cordeiro. Ele agora revela os seus planos para o presente aqui, dias de João, e para o futuro, ou seja, para as épocas futuras, e garante mais uma vez a salvação dos crentes fiéis que não vão nas seduções do diabo, nem nas alianças terrenas, ou nas mentiras dos falsos profetas. Por isso, não tem a marca da besta, e sim o selo de Cristo em seus corações. São os 144 mil. E é preciso entender esse contraste, né, entre os 144 e os 666. O 144 é um número crescente. É um número que começa com o 100 e termina no 1000. Os 666 é o contrário. Pois bem, deixemos essas especulações para um momento mais oportuno. A verdade é, nós, como Igreja do Senhor, somos um
com o João, e ele, nosso representante diante de Cristo, para receber estas revelações, escrever e deixar para que nós possamos conhecer os segredos atrás do véu. Somos todos doulos do Senhor Jesus Cristo, todos unidos como alma, um só coração, um só desejo na alma, que é o de debruçar-se aos pés do Cristo ressurreto, adorá-lo e receber a sua revelação. Que Deus nos abençoe, é o nosso desejo, em nome de Jesus.